Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos nesse dia de hoje a palavra de Deus, dia 21 de março. Estamos assim na segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Estamos vivenciando esse retiro quaresmal, nos preparando para a grande festa da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Celebramos assim a Páscoa do Senhor. Então hoje temos a alegria de refletirmos com você o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram até um alto monte onde o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridas famílias, a dúvida e a rejeição de Jesus por parte dos seus compatriotas faz prever, assim, a hostilidade e a rejeição de toda a atividade de Jesus por parte de todo o seu povo. No entanto, Jesus prossegue o seu caminho para construir a nova história que engloba toda a humanidade. A reação dos habitantes de Nazaré diante da pregação de Jesus foi de aberta rejeição. Foi tal o desespero pelas palavras, ou seja, foi tal o desprezo pelas palavras do mestre, que eles decidiram eliminá-lo jogando de um precipício. É impossível imaginar a decepção de Jesus diante da rejeição dos seus compatriotas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, neste período que estamos vivenciando, esse tempo do quaresmal, somos convidados a percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu sem o temor da cruz. Sabemos que nesse percurso estaremos assim, não estaremos isentos da cruz, mas sabemos também que com Jesus não precisamos temê-la, pois ele nos ajudará a carregá-la. Então perceba que no evangelho de hoje, ele vem assim nos confirmar que o caminho do profeta é um caminho marcado pela perseguição, é um caminho marcado pela rejeição. Veja que Jesus, o profeta maior de todos os tempos, passou por essa experiência. Então, ele foi perseguido, ele foi rejeitado até mesmo pelos seus conterrâneos, aqueles que deveriam ser os primeiros a acolhê-lo. Caros irmãos e irmãs, diante das dificuldades, estarão sempre presentes no caminho daquelas pessoas que buscam a profecia, que busca anunciar. Isso para dizer que dificuldades estarão sempre presentes no caminho do profeta, pois são muitos os que tentarão calar a sua voz, o que não conseguirão, pois nem mesmo a morte faz calar a voz de um profeta. Pode até tirar-lhe a vida, mas não consegue tirar a força de suas palavras, que continua mais forte ainda após a sua morte. Portanto, perceba que o texto do Evangelho de hoje fala do retorno de Jesus à sua cidade de origem, ou seja, o retorno de Jesus a Nazaré. E em Nazaré, Jesus experimentou no corpo e na alma a dor da rejeição, que certamente doeu mais ainda por ser tratado assim dessa rejeição dos seus próprios conterrâneos. Perceba que, de início, o povo ficou encantado com as palavras de Jesus. Mas esse encantamento
caiu por terra quando a identidade do Messias começou a ser revelada à sua pessoa. Para o povo de Nazaré, era inadmissível que o filho de um carpinteiro pudesse ser o enviado de Deus. Eles assim que conheciam a origem de Jesus, ficaram somente na sua condição social. Não quiseram enxergar o seu rosto, né? Não quiseram enxergar no rosto de Jesus o rosto humano de Deus, o rosto humano do Pai. Então perceba que os habitantes de Nazaré esperavam por um Messias, mas por um Messias extraordinário, milagreiro, que lhe fosse favorável. Por isso não aceitaram um Messias de origem simples, um Messias que tinha um olhar voltado para os pequenos, voltado para os pobres e os marginalizados. Os compatriotas de Jesus tiveram nas mãos a chave da felicidade, mas não se deram conta dessa preciosidade, dispensando assim a graça de Deus. Ali, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Fez apenas algumas curas, não por repreensão, mas pela falta de fé daquele povo. Caros irmãos e irmãs, será que nós também não temos atitude semelhante à do povo de Nazaré? Será que aceitamos o recado de Deus que chega até nós por meio das pessoas simples? Temos a tendência de confiar somente nas palavras de pessoas de alto nível intelectual. Com isso, deixamos escapar a mensagem de Deus que nos quer assim passar através dos pequeninos, esquecendo de que Jesus, o mestre de todos os mestres, o profeta maior de todos os tempos, serviu de meio humanos bem simples para anunciar o reino de Deus. Portanto, a rejeição a Jesus, narrada no evangelho de hoje, não interrompeu o anúncio do reino, que continua através dos incansáveis profetas de hoje, homens e mulheres que se embrenham pelo caminho da cruz, dispostos a dar sua vida, se for preciso, pela causa do reino. Portanto, caros irmãos e irmãs, perseverar e nunca desistir de ir é a nossa parte. Em todos os lugares e em qualquer situação, poderemos ser os Elias, os Eliseus de hoje, assim como também o Naamã e as viúvas de Serepta. Às vezes, não fazemos sucesso onde queríamos, mas o Senhor nos envia a alguém a quem nem imaginamos, para que possamos assim, por nosso meio, obter cura e libertação. E devemos nos questionarmos, amados irmãos e irmãs, a quem você se sente chamado ou chamada a evangelizar. Você já fez a experiência de ir à busca dessas pessoas? Para você, o que é evangelizar nos dias de hoje? Você já desistiu de evangelizar na sua casa? Reflita isso no dia de hoje. E tenha assim uma santa e abençoada segunda-feira. Que possamos assim pedirmos ao Pai para que saibamos acolher Jesus, para que saibamos reconhecê-lo como Filho de Deus, de modo a nos tornarmos beneficiários do seu ministério messiânico. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês que possamos assim vivenciar essa graça de anunciadores do reino. E desça sobre você, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.